Acho que a primeira indicação é saber se o paciente tem a indicação de uso, se ele realmente precisa perder gordura, estabelecer uma meta saudável junto com o paciente e, a partir dali, iniciar um plano de ação. Se só a medicação emagrecer o paciente, se isso for o único responsável, provavelmente no término da medicação o paciente tende a ganhar peso novamente. Lembrando que o remédio só faz efeito enquanto eu estou em uso. Então, se a gente não abranger, não tentar mudar o estilo de vida do paciente, tentar entender a melhor dieta para ele, vai ser um emagrecimento momentâneo. Então, não faz sentido. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a obesidade é uma doença crônica complexa. Em 2025, a estimativa é de que 2,3 bilhões de adultos ao redor do mundo estejam acima do peso, sendo 700 milhões de indivíduos com obesidade, isto é, com um índice de massa corporal acima de 30. No Brasil, essa doença crônica aumentou 72% nos últimos 13 anos, saindo de 11,8% em 2006 para 20,3% em 2019. Num país em que os índices de obesidade crescem, a cirurgia bariátrica é uma das intervenções mais eficazes no combate à obesidade. Embora eficiente e com resultados positivos na maioria dos casos, de acordo com Pedro Cacosa, cirurgião do aparelho digestivo, a bariátrica não é para todo mundo. O consenso atual de cirurgia bariátrica preconiza que a cirurgia seja feita em pacientes de 18 a 65 anos, com alguma pequena flexibilidade, dependendo do caso. Então, casos mais graves, a gente pode avaliar, operar pacientes fora dessa faixa etária, mas esse é o inicial. Esse é um dos critérios. Outra coisa que tem que ser levada em consideração é o índice de massa corpórea e as condições de saúde do paciente. Então, o consenso brasileiro atualmente é pacientes com IMC de 35 a 40, com pelo menos 2 comorbidades, tá? Seja diabetes, gordura no fígado, que é a esteatose hepática, pressão, hipertensão, o aumento da pressão arterial, doenças osteoarticulares relacionadas ao excesso de peso, como a condromalácia do joelho, e esses são os pacientes do IMC de 35 a 40. E pacientes acima de 40 de IMC, mesmo sem comorbidades. O cirurgião explica que antes do procedimento é necessário que o paciente passe por uma avaliação psicológica. Isso é um passo obrigatório no preparo para a cirurgia bariátrica. Não só para ele estar preparado para as mudanças pós-operatórias, como para tratamento de distúrbios que possam estar contribuindo para a manutenção da obesidade, principalmente os transtornos alimentares. Ao contrário do que muitos pensam, não é necessário emagrecer antes da cirurgia. O paciente não tem que emagrecer antes da cirurgia bariátrica. É claro que a gente recomenda que o paciente já inicie o processo de perda de peso, que é a reeducação alimentar, é o acompanhamento psicológico para tratamento de compulsões, antes da cirurgia. É uma coisa que a gente já tem que estar preparado antes, não dá para correr atrás depois, entendeu? E muitas vezes, ao longo desse processo, o paciente perde peso, mas não é obrigatória a perda de peso para a cirurgia. Nos últimos 20 anos, pelo menos, segundo o especialista, algumas técnicas de cirurgia bariátrica caíram em desuso. Atualmente, as técnicas mais aplicadas é o sleeve, que é a manga gástrica ou gastroplastia vertical, e o bypass, que é a redução do estômago com o atalho intestinal. A técnica robótica, ela vai aplicar uma desses dois tipos de cirurgia. Então, seja o sleeve via robótica ou o bypass via robótica. Ele é apenas a ferramenta ou a via pela qual o cirurgião vai operar. Então, antigamente fazia-se o sleeve ou o bypass convencional, aquela cirurgia aberta, como era feita antigamente. Depois veio a cirurgia laparoscópica, mas o sleeve ou bypass continua sendo feita. E agora tem a cirurgia robótica, que também vai aplicar o sleeve ou o bypass. Em qualquer uma das técnicas, a atenção com o pós-operatório é fundamental. Isso porque o paciente precisará de uma assistência multidisciplinar. Todo aquele acompanhamento que a gente faz no pré-operatório, ele deve ser mantido no pós-operatório. Então, o acompanhamento com o nutricionista, ele é periódico. O acompanhamento com o psicólogo e ou com o psiquiatra, ele tem que ser periódico também. O acompanhamento com o cirurgião, ele tem que ser periódico. Claro que nos primeiros meses da cirurgia é muito mais frequente.
e depois de 2 anos de cirurgia, a cada 6 meses ou a cada 1 ano, a depender de cada paciente. Existe sim um índice de reganho de peso, principalmente para esses pacientes que não seguem os cuidados no pós-operatório, tá? Então, por isso que, mais uma vez, eu falo sempre, o cuidado pré-operatório tem que ser mantido no pós-operatório visando o sucesso da cirurgia. Nos primeiros meses após a cirurgia, o paciente vai perceber uma perda de peso maior. A perda de peso no começo ela é muito acentuada, é vertiginosa a perda de peso. Depois essa perda de peso ela se estende por 18 a 24 meses, de maneira menos acentuada. A média de perda de peso ao longo desses 18 a 24 meses é de 35 a 45% do peso inicial, aquele peso pré-operatório. Então a nossa meta cirúrgica, quando o paciente atinge de 35, 40, 45% do peso, a gente está satisfeito com o resultado da cirurgia. Para obter melhores resultados com a cirurgia, é fundamental que o paciente siga as orientações do especialista e adote novos hábitos de vida depois da realização da intervenção, incluindo a prática regular de atividades físicas e uma dieta saudável. Eu digo que a mudança radical é quando o paciente decide que ele vai fazer a cirurgia, porque os pacientes já vêm focados, eles já estão bem determinados a mudar, né, os seus hábitos, mudar os seus costumes e assim melhorar a sua qualidade de vida, a sua saúde. Apesar dos vários benefícios, a cirurgia bariátrica não deve ser a primeira opção de escolha como método de emagrecimento. Chega alguns pacientes com essa ideia, eu diria, leviana do que é uma cirurgia bariátrica, e fala, putz, eu tenho uma festa em 6 meses, eu quero fazer uma cirurgia bariátrica porque eu quero chegar magro. Não. Então isso aí já na primeira consulta a gente já explica a seriedade do procedimento, não dá para ser encarada dessa maneira. Assim como as canetas, né, a cirurgia bariátrica tem que ser encarada como uma coisa irreversível. Por isso todo esse critério, todo esse zelo para fazer o paciente chegar na cirurgia bariátrica encarando com a devida seriedade. Tá? Não é uma solução milagrosa, mas é o que a gente tem de melhor hoje em dia para o paciente que enfrenta a doença da obesidade e principalmente nos casos mais graves de obesidade. Seja bariátrica, caneta ou outra medicação, emagrecer não é só perder peso, mas uma mudança de hábitos. Se eu tivesse noção desse desfecho anteriormente, eu teria buscado ajuda, teria investido mais nesse processo todo de emagrecimento, não é? Porque realmente a situação foi dificílima e na UTI eu achava que aquele ia ser meu fim mesmo, eu estava me acabando ali, né, devido a esse problema do infarto. Mas eu tentei realmente o emagrecimento, não é? Por meios próprios, né, buscando alguma ajuda pela nutricionista mesmo, a técnica me ajudando, mas a minha parte eu não conseguia fazer, conseguia por um certo tempo fazer a minha parte, porém não era uma coisa sustentável, né? Logo a ansiedade, esse fator psicológico aí, acabava realmente, né, me levando a voltar na estaca zero. Essa é a grande dificuldade, Júlio. Sabe quando você se olha no espelho e alguma coisa te incomoda? Eu não gosto da minha testa, eu acho ela muito grande. E eu tenho desvio de septo, então eu sempre penso em fazer cirurgia no nariz também. Uma gordurinha embaixo dos olhos, na barriga, marcas de expressão na testa. Não importa, só a gente sabe o que nos incomoda, né? Eu fiz a minoplastia e a mama. Aí a única coisa que me incomoda só é isso. E se eu tivesse dinheiro de novo, eu fazia de novo.